E ele disse: vem. Tome o seu assento. Glória a Jesus. Aleluia. Se você ler esse capítulo todinho, dá vontade de você pregar ele todinho, daquele jeitinho especial que Jesus nos deu. Vou passar para você o que Deus falou no meu coração, porque nós pregamos primeiro para nós mesmos. Quando você vai meditando, você vai se alimentando com a palavra que Deus está mandando você entregar para o povo. Você é o primeiro a receber o alimento emanado da santa e rica palavra de Deus. Para quem Jesus disse isso? Então, vem. Tem que ter coragem para ouvir ele dizer: venha. Aleluia. Tem um bocado de gente dizendo: eu vou, mas não está com nada. Esse cabra aqui ainda, se alguém se metesse com ele, ele ainda não estava, sabe, dentro dos conformes, do perfil cristocêntrico de uma forma mais completa, como ele se tornou depois. Eu estou falando de Pedro. Pedro, ele estava no meio do mar. Jesus, logo quando mataram João Batista, por que mataram João Batista? Porque tinha uma mãe desavergonhada que não foi exemplo para sua filha. Eu estou dando uma volta lá atrás. Eu nem falo para o pastor tomar mais uma aguinha, porque já são 20 e tantos anos assim. Então, a gente fica aqui mesmo entregando como Deus tem nos dado, amém? Uma mãe desavergonhada chamada Herodias, casada com Filipe, que era irmão de Herodes. Esse Herodes que eu estou falando com você não é o Herodes que mandou matar os meninos até 2 anos, não. É o filho do Herodes velho, o Herodes Antipas, que se tornou um desavergonhado. Ele não mandou matar o menino, mas ele mandou matar um profeta. Porque naquela época o monarca fazia um juramento diante da corte, ele não podia voltar atrás. E que corte era essa? O banquete que ele estava dando no seu aniversário. Ele estava fazendo um aniversário e ele estava em adultério com a mulher do irmão dele, que era a sobrinha dele. Olha que bagunça do inferno. Mas para se amostrar, porque tem gente que é assim, é tão mau caráter, que ele não tem medo de perder o que é decente para poder manter as aparências no meio da granfinagem. Quando uma pessoa teme a Deus, ela tem uma personalidade, e essa personalidade é expandida onde ela passa, seja diante de quem for, de presidente, gente granfina, gente rica, gente empresária, gente tanta coisa, que todo mundo morre, e a decisão enquanto o coração está batendo para não ir para o inferno. Mas essa é a bestalhada, esqueceu disso. Estava numa posição elevada. Glória a Deus. E ali, ele já de conchavo com a cunhadinha dele, pensando que Deus nunca ia levantar um profeta para desmascará-lo, escondendo na sua carruagem. O profeta disse: não te é lícito ficar envolvido com a mulher do teu irmão. E ele falou isso abertamente para quem quisesse ouvir. Aquele safado foi denunciado na frente de todo mundo, mas ele tinha medo de tocar no profeta, porque tem gente que é rabugento, sem vergonha, mas tem medo de tocar em profeta. Ele gosta de procurar profeta quando ele está em apuros para pedir oração, para pedir uma palavra. E até esse tempo ele não tinha coragem de tocar em João Batista, porque sabia que era um homem de Deus íntegro e muito respeitado pelo povo. Então, para ele ficar de boa com todo mundo, ele se fazia de amiguinho do profeta. Mas o profeta sabia que ele era falso. Todo profeta sabe quando alguém é falso. Todo profeta sabe quando alguém é falso. Nem adianta incorporar uma performance de amigo. Nem adianta dar risadinhas falsas de cantinho de boca. Nem adianta ficar piscando os olhinhos como se fosse amiguinho. O profeta de Deus, que tem intimidade com Deus, que não come na mesa de Herodes, que não come na mesa de Jezabel, conhece, tem intimidade com Deus. Ninguém vai te comprar, ninguém vai te ludibriar, ninguém vai te passar a perna. Você até faz de conta que está acreditando, mas você sabe, porque o próprio Espírito de Deus não te deixa enganado com ninguém. Mas a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí você está vendo que quem quer te sabotar está entrando numa enrascada. Aí você começa a orar, porque
vou falar aqui de Pedro. Pedro ainda estava tão cru que eu li uma frase que alguém escreveu e é a pura realidade. É triste que muitas vezes, para a gente não meter a mão na cara de alguém, a gente mete o joelho no chão. Aleluia. Dá vontade, né? Mas não pode. É melhor meter o joelho no chão do que meter a mão na cara. Porque a carne pede para meter a mão na cara. Na hora que o Espírito Santo de Deus manda, aí a gente entrega o que Deus manda do jeito que ele sabe o que ele quer fazer. Mas é melhor meter o joelho no chão. Porque quando você coloca o joelho no chão, não é a sua mão quem vai tocar na pessoa, é a mão do Espírito Santo. E a mão do Espírito Santo já está tocando aqui, na cara, no coração, nos olhos. Aleluia. A carne não gosta desse tipo de mensagem. Glória a Mas a Deus. nossa alma precisa. Aleluia. A nossa alma precisa. E todo dia a nossa maior luta é lutarmos contra nós mesmos, porque nós precisamos chegar no céu. Aleluia. Há uma investida de Satanás tão pesada diariamente para tirar você do foco, para deixar você com seus olhos contaminados, e a sua mente está o tempo todo em atividade, e você precisa colocar ela para funcionar na rota de Deus. O pastor Adilson leu aqui Romanos capítulo 2, dizendo que era indesculpável aquele que pregava a santidade para os outros e não aplica isso na sua própria vida. Aleluia. Se eu sento para aconselhar alguém, para ouvir alguém, para falar alguma coisa que é correta para alguém, eu preciso aplicar isso no meu caráter espiritual, na minha conduta moral. Eu preciso pregar a palavra de Deus, não só com conversa, mas vivendo de fato uma vida digna de honrar a palavra do Senhor. Herodes estava ali no disfarce dele para manter as aparências. E você sabe que Herodias tem uma filha? Ela tinha uma filha. Segundo os estudos, essa menina era nova, adolescente, além de safada, era pedófilo. Pedófilo nojento. Sabe o que aconteceu? Ele estava com a mãe e de olho na filha. Olha que adúltero miserável. Aí ele olhou para a filha, viu que a menina era formosa. Aí ele falou assim: manda Salomé dançar para mim. E o espírito de Salomé está dançando nas igrejas. Tu sabia disso? Ela anda dançando, como disse o profeta Isaías, dançando e cascada, igual uma cobrinha, ó. Mas o Deus Todo-Poderoso está de olho e vai mandar fogo. Mas tem essa Salomé disfarçada também. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Ele falou: peça a sua filha para dançar para mim. E ela se requebrou lá no palácio, dançou para ele. E ele ficou tão embriagado pelo desejo e o intuito da prostituição que ele queria praticar, que ele falou assim: você dança, eu gostei tanto, que o que você me pedir eu lhe darei, até a metade do meu reino, bestalhado. Já caiu na mão delas. Aí ela foi persuadida pela sua mãe, dizendo: peça a cabeça de João Batista num prato. E aí ela pediu. Como ele fez um juramento diante da corte, e para manter as aparências, dizendo que ele era o maioral, e a sua palavra não podia voltar atrás, ainda que fosse injusta, ele teve que conceder isso. E a sua consciência foi muito pesada, porque ele não mandou arrancar a cabeça de qualquer um, não. Todos aqueles que estão mandando arrancar a cabeça de profeta vão pagar muito caro diante de Deus. E que Deus levante mais homens e mulheres com caráter de João Batista nesta nação, dentro das igrejas. Salomé pode até se requebrar, Herodias pode até disfarçar, até de pastor ela pode pousar, mas aonde estiver João Batista, a safadeza não fica incubada, o pecado não fica escondido, o que está errado não fica debaixo do tapete. Deus usa João Batista e revela. Ali estava o homem de Deus, condenado à morte, foi preso. Só que quando Jesus apareceu e Herodes teve notícias dos feitos que Jesus operou naquelas províncias, ele, para poder se driblar as acusações daqueles que estavam lhe acusando por conta do que aconteceu com João Batista, ele disse: esse Jesus aí é o João Batista encarnado, olha ele. E deram a notícia para Jesus.
e seguiu para o deserto. E ele foi ficar sozinho orando. Só que aonde Jesus pisava, a multidão ia atrás dele. Aleluia. Não precisava ele mostrar-se nos cartazes da vida. Glória. Se existisse rede social naquela época, Jesus não precisava se promover, porque a graça de Deus acompanhava ele, a unção de Deus estava sempre com ele, e porque a presença de Deus era tanto com ele, e ele era tanto filho de Deus como o próprio Deus. Os famintos pela palavra de Deus, pela cura e pelos milagres iam atrás dele, e uma grande multidão foi atrás dele, e ele sentiu tanta compaixão daquela multidão, e a Bíblia diz que ele começou a curar os enfermos. Por que quando ele recebeu a notícia da morte de João Batista, ele ficou calado? Porque ali dentro ele sentiu, mas ele não ficou se expressando. Coitadinho de João Batista, porque quando ele já sabia que tudo isso era a vontade de Deus, João Batista também sabia que já tinha cumprido a sua missão, e ele não ficou com medo de retaliação, não ficou com medo da morte, porque já estava tudo revelado, e a amizade entre eles começou na barriga de suas mães. Quando ele chegou na barriga da sua mãe, o outro já sentiu a sua presença na barriga da outra mãe, e ele saltava na unção do Espírito de Deus. Porque a presença de Jesus é tão forte. Jesus sentiu, mas ele se calou. Como quem diz, ele já cumpriu a sua missão, agora é a minha hora. Aleluia. E ali Jesus, sentindo compaixão daquela multidão, curou os enfermos, deu a palavra para eles. Chegou o momento que esse povo começou a sentir fome, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, já está tarde, o povo já está tudo se esgoelando de fome, precisam se misturar entre as províncias para procurar alguma coisa que estão vendendo nas aldeias para comprar e comer. Jesus disse: eles não precisam sair do lugar, senta todo mundo sobre a erva. Mas tem aqui quantos peixes? Quantos peixes? 2 peixinhos e 5 pães na sacola de uma criança. Aleluia. Você sabia que as crianças sempre fizeram parte do ministério de Jesus? Aleluia. Coisa linda. Chegou o momento que alguém se incomodou com a presença deles. Aí Jesus disse: deixa vir minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Traga as crianças para perto de Jesus, que ele gosta. Ele não se incomoda com a presença das crianças. E Jesus, se utilizando do alimento daquele menino, ele preparou, mandou que preparassem cestos e distribuíssem comida para todo mundo. A Bíblia diz que o povo comeu tanto. Tu sabe que crente, quando se reúne para ouvir Jesus falar, sente uma fome depois, hein? Sai tudo com aquela fome, mas eles estavam saciados pela palavra, pelos milagres, e até a comida que eles comeram foram frutos do milagre de Jesus. A Bíblia diz que foi tanta fartura, que sobrou sopejos de mais 12 cestos e alimentou 5.000 pessoas, fora as crianças. Coisa linda que Deus faz. Você não vai dar glória a Deus por causa do milagre de Jesus, não? Pois ele multiplica na sua casa. Fique na presença de Deus, siga os passos de Jesus, e você nunca vai passar fome. Você pode passar por lutas, aflições, até o cadinho incandescente do deserto ardendo na cabeça, mas uma coisa eu te garanto: Jesus não vai te despedir com fome, não vai te despedir de mão vazia. Ele contempla a tua causa e ele vai entrar com milagre na sua vida. Tome posse nesta noite. Depois Jesus olhou o povo grudado nele. Jesus disse assim: eu preciso ficar sós com meu Deus. Ele despediu o povo e ele falou com firmeza para os seus discípulos: entra no barco e sigam para o lago, de volta para Cafarnaum. Vão-se embora. Eles foram-se embora. Daqui a pouco chegou no mar e começou uma grande tempestade, e o vento soprava contrário. Quem está sentindo o vento soprando contrário aí? Nós estamos sentindo o vento soprando contrário. A igreja verdadeira de Jesus, eu não estou falando de igreja pirata, não. Eu não estou falando de igreja meretriz, não. Eu não estou falando de igreja babilônica, não. Eu não estou falando de igreja mundana. Eu não estou falando de igreja disfarçada. Eu estou falando da verdadeira igreja. Ela está sentindo.
Ele já via, ó, o vento soprando contrário, os meninos agoniados lá no meio do mar. Eram tudo pescadores, mas não tinha experiência no alto mar. E quem é que aguenta estar abraçadas dentro da água? Tá cheio de tubarão, cheio de baleia, cheio de bicho grande debaixo da água. E naquela coisa toda que não tem formiguinha que suporte e consiga sobreviver a um vento contrário forte, uma tempestade medonha, não tem como. Precisa da intervenção divina. Daqui a pouco eles contemplam que alguém vem andando por cima das águas. E Pedro, que era aquele crente ainda mais doido, olhou e disse assim: é tu? Visto que é tu, a interpretação certa é essa, visto que és tu, me chame para que eu vá até ti. Aí Jesus disse o que nós acabamos de ler. Então, Aleluia. você vai até o fim? Você vai? A tempestade está forte. De madrugada ele está dizendo: venha. O vento sopra ao contrário. E ele está dizendo: venha. O microfone pode até me sabotar, mas não ia parar a mensagem. O vento sopra ao contrário dentro da tua casa. E Jesus está dizendo: venha. Não tire os olhos de mim. Mas tem gente que está tirando os olhos de Jesus e colocando em pessoas. Tirando os olhos de Jesus e colocando em pastores. Tirando os olhos de Jesus e colocando em missionárias, em cantores. E Jesus está dizendo até hoje: venha. Venha ao meu encontro. Venha que você terá uma grande experiência comigo. Venha que você vai ver o que eu sou capaz de fazer com essa tempestade. Venha que você nunca mais será o mesmo. Até na cozinha lavando os pratos a gente não quer dizer venha. E ali mesmo você adora. Em toda parte da sua casa, da sua vida. Eu só durmo do lado do meu esposo, abraçada com ele, orando nele, até a hora que eu pego no sono, depois das minhas orações. E quando vai para o trabalho, eu fico orando o dia todo. Não consigo tirar da cabeça. Até quando meu filho vai na padaria comprar um pão, eu fico intercedendo até a hora que ele volta. Até se a menina estiver brincando com água ou tomando banho no banheiro ali, eu já fico em oração para o Senhor repreender os acidentes. Ore o tempo todo. O tempo todo Jesus está conosco. Mesmo que a tempestade da vida venha nos assolar, fique com Ele na sua mente. Fique com seus olhos fitos nele. Alguém grita de lá: cuidado, vocês sem máscara. E os olhos fitos em Jesus. Para que a igreja funcionando numa situação dessa? E os seus olhos fitos em Jesus. Olha, tome cuidado que está matando. E os seus olhos fitos em Jesus. Estão falando mal de você? E você com os olhos grandão em cima de Jesus. E os olhos dele em cima de você. Quem é que toma coragem para entrar no meio de uma aliança dessa? Tem convicção? Vai até o fim. Mas o cara ainda não estava dentro dos conformes de Deus na sua totalidade. Ele foi, mas mesmo assim a sua coragem é admirável, porque nenhum dos que estavam no barco tiveram a coragem que ele teve. Pedro, ele foi, colocou os pés na água, no meio da tempestade, e ele foi ao encontro de Jesus, e Jesus ficou lá, só esperando. Às vezes, nós estamos no meio da luta, e Deus está permitindo um teste de resistência, para extrair de nós uma fé poderosa, e muitas vezes a gente não entende, quando pedimos a Deus uma preparação para uma grande obra, e Ele costuma usar vento contrário e tempestade para te dar este grande treinamento. Então entenda de uma vez por todas que Jesus está sacudindo as águas, porque Ele quer extrair de você uma fé viva, uma intimidade maior com Ele. Pedro foi.
acontece comigo e com você numa hora de uma tormenta nessa vida, a gente às vezes parece que vai sucumbir, mas Ele fez uma coisa que muita gente não faz: fica criando expectativa nas pessoas para resolver o problema, fica criando expectativa em vacinas e tantas coisas nesse mundo, ou porque o advogado tal, o juiz tal, porque o doutor tal, porque fulano, prefeito, vereador vai tentar, vai resolver. Pedro clamou: Jesus, me acorde! Jesus caminhou em sua direção e segurou na sua. Aleluia! Será que na hora que Pedro foi caminhando por cima do mar, ele começou a ficar cheio, dizendo: olha o que eu consegui? Deus também olha para nós e diz assim: ó, fica tu sabendo que tu caminha no meio da tempestade firme, mas não é com a tua própria força não, viu, mostrado? Aleluia! É com a força que eu gerei em você, é com a minha mão, é com o meu poder, é com a minha graça. Tem gente que fica procrastinando. O que é procrastinar? Fica protelando: amanhã eu moro, depois eu resolvo, depois eu... Jesus não gosta de gente que fica procrastinando. Ele detesta. Ele gosta de gente que tem ação, que reage, que se levanta. O que tem que fazer hoje, faz hoje. O que tem que resolver agora, resolve. E ponto final. Já chega de coisinhas para depois, e depois. Crente, tu tá em guerra, tu tá na tempestade. Se veste de santidade, como os irmãos cantaram. Santidade e adoração, então tu verás. Busca a presença de Jesus, se agarra com Ele todo dia. Como eu dependo de Ti, ó Senhor, como eu dependo de Ti. Você está pensando que Deus vai deixar no inferno pessoas que não conhecem Ele? Ele vai permitir que vá para o inferno pessoas que conhecem Sua palavra, está na igreja, conhece a verdade, mas mesmo assim é capaz de cometer coisas piores do que o ímpio, que nunca ouviu falar nem o nome de Jesus. Eu tenho certeza, uma vez eu era criança e eu ouvi um pregador dizer que os lugares aonde as pessoas ainda não foram alcançadas pela palavra de Deus, Ele vai ordenar anjos vestidos de pregadores, vai pregar para eles, mas serão salvos, mesmo vivendo uma vida de ignorância. Mas aqueles que estão aqui dentro da igreja, se alimentando dessa palavra e pisando nela, brincando com essa palavra, toma cuidado, porque tu não vai suportar chegar até Jesus no meio dessa tempestade. Tem que ser crente, homem, cabra macho, mulher de verdade, mulher de Deus de verdade. Mas Jesus sabia e já tinha um projeto grande com esse homem, porque Jesus já via lá na frente a pessoa linda que ele ia se tornar na presença de Jesus. Ele teve até uma divergênciazinha com Paulo, porque ele era tão crente daqueles rigorosos, tanto que Ananias e Safira, quando mentiu, ele falou assim: porque tu mentes ao Espírito Santo, pá, morreu. Por causa da palavra. Pastor Pedro, crente, cheio do Espírito Santo, mas nessa época ele ainda estava cru e Jesus estava tratando com ele. Ó, coisa linda quando Deus escolhe alguém e Ele começa tratando no meio das tempestades e das turbulências da vida. E às vezes a pessoa fica falando, não está entendendo, mas Jesus está vendo lá na frente o que Ele pretende fazer com você. Aí Jesus segurou na mão dele agora. Aí eu fiquei pensando assim, tá, Jesus segurou na mão dele e voltaram para o barco. A Bíblia diz que quando voltaram para o barco, os discípulos começaram a adorar. Eis aí o Filho de Deus, Ele é o Messias, adorado é o Senhor. Eles começaram a adorar Jesus como Deus. Só que Pedro já era marmanjo. Tenho certeza que Jesus não colocou ele nos ombros e levou caminhando até o barco. Depois que Pedro já estava seguro na mão de Jesus, diga como foi que eles voltaram para o barco. É como você vai voltar para a sua casa hoje. Quando Pedro segurou na mão de Jesus, eles foram andando em direção ao barco. O Senhor ordenou que toda a tempestade e o vento se calasse. E quando Deus manda, mal obedece, vento obedece, diabo obedece, gente carnuda obedece. Quando Deus fala
o Senhor restaura, Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele fere, Ele sana, Ele mata, Ele faz viver. Esse é o nosso Deus. Adore Ele, adore Ele. Com licença, pastor, adore Ele. Essa noite eu estava sonhando. Eu pegava o microfone na igreja, eu tenho 50 sonhos por noite, mas os que eu lembro eu conto. Eu pegava o microfone aqui no altar e tinha um pouco de pessoas loucas. Algumas parece que já tinham ido embora e eu falei, vamos ficar para orar mais um pouco. No sonho. Poucos ficaram. Mas eu peguei no microfone e dizia assim, nós vamos cantar hoje dançando. E tinha tanta gente morta pela rua. E eu dizia, nós vamos cantar dançando. Parece até loucura, mas você consegue chegar além do que Pedro chegou? Não só vai andando por cima da tempestade, como vai dançando. Forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Segura! Não é assim não, minha filha. Já pensou no estudinho aquele barquinho? Aí um encorajando o outro, dizendo vamos dançar. O barco está dançando e nós vamos também no mistério. Se alegrando na presença de Deus.
Há mais de 2 horas que este culto começou. E Jesus não parou de falar do seu povo. Aleluia. Maravilha. Senta glorificando o nome de Jesus. Nós temos alguém